Hello everybody! Olá pessoal, professora Michele de inglês, da plataforma Gonçalves Dias, aqui com vocês mais uma vez no projeto Atividades Curriculares Complementares. Nós estamos fazendo uma série de aulas relacionadas aos conteúdos que estão previstos no currículo de vocês. Na disciplina de língua inglesa, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, fala sobre interviews. O que são interviews, professora? São entrevistas. Então é a gente pensar no inglês, na nossa disciplina, no nosso componente curricular, mas de uma forma um pouco mais aplicada, pensando na utilização, na forma que esse inglês pode ser demonstrado numa situação de interação social, né? Então, quando a gente pensa em entrevista, nós vamos ver na nossa aula, a gente está falando de vários aspectos que fazem parte do nosso cotidiano. Não é só a entrevista de trabalho necessariamente, é disso que nós vamos estar tratando hoje. Para vocês acompanharem esse material, vocês têm também o plano de estudo, que vai oferecer um roteiro, conteúdos, exercícios, mais informações complementares para que você possa fazer o seu autoestudo e o seu professor ou sua professora também te dá orientações em relação a esse assunto. Então vamos lá. Interviews, entrevistas. Quando a gente pensa em interview, a gente começa com uma definição, né? O que seria uma interview? Como é que você definiria uma entrevista? It's a conversation between two or more people where questions are asked to collect and exchange information. Então, olha essa definição e vamos tentar pensar em que tipo de situação eu posso ver essa definição sendo aplicada. Uma entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, onde questões são perguntadas, né? Você faz perguntas para coletar ou trocar informações. Então, quais são as situações do nosso cotidiano que nós podemos vivenciar esse tipo de situação? Pensa um pouquinho e vê se durante a aula a gente consegue chegar num senso comum. It's a process, né? A entrevista é um processo of communication or interaction. Então, a gente trabalha com o processo de comunicação ou processo de interação para questionar alguém e descobrir a opinião dessa pessoa, descobrir, por exemplo, que experiência essa pessoa tem a respeito de algo, quando a gente pensa, por exemplo, numa entrevista de trabalho. Então, é uma interação que você tem o objetivo de buscar, coletar informações ou mesmo compartilhar. Olha, por exemplo, uma situação que eu consigo ver a entrevista, esse processo de fazer perguntas e responder. Peer or family interview. Nós podemos fazer esse tipo de entrevista ou esse tipo de conversa em sala de aula, em casa, quando você quer saber, por exemplo, quais são as preferências daquela pessoa, do que ela gosta, do que ela não gosta, qual é o interesse que ela tem, o que ela não se interessa. Então, quando você tenta descobrir um pouco mais sobre uma pessoa, é uma forma de entrevista que você pode estar desenvolvendo. Peer quer dizer, é aquele que é igual a mim, é o meu colega, tá? E family, a família. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho duas tabelinhas que você pode fazer, inclusive, em sala de aula com seu colega, em algum momento, para praticar tanto a parte da oralidade, quanto a parte da escrita, as diferentes habilidades em língua inglesa. You, best friend. Who is your best friend? Quem que é o seu melhor amigo? E o meu melhor amigo? Então você pode colocar ou melhor amiga. Favorite color. Qual é a sua cor favorita? Qual é a minha cor favorita? Mother's name. Nome da mãe, nome de algum familiar. Favorite piece of clothing. Qual é a peça de roupa favorita? E aí você pode colocar um monte de informação que você possa achar interessante. What is your hometown? Onde é que você nasceu? Às vezes você convive com uma pessoa e você não sabe se aquela pessoa é daqui ou se ela veio de outro lugar. Então são informações que você pode estar observando, que você pode estar buscando para coletar. Isso é um tipo de entrevista. Celebrity interview, um tipo de entrevista muito conhecido, que gera muita repercussão, são as entrevistas com as celebridades. Então, você pode tanto fazer uma atividade, como se você estivesse entrevistando uma celebridade, ou fazer pesquisas a respeito de entrevistas que já foram realizadas. Aqui, por exemplo, eu tenho para vocês uma entrevista que foi feita com o cantor Justin Bieber. Então, você tem aqui I, a pessoa que fez a pergunta, e J, quem está respondendo. Então, você vê a interação, o diálogo acontecendo entre o entrevistador
e a pessoa que está sendo entrevistada. Outro tipo de entrevista que a gente pode pensar, que você pode encontrar, que pode ser feito, foreigner interview, quando você entrevista um estrangeiro. Vocês aí que, por exemplo, gostam de entrar em chat, conversar com pessoas de outro país, seja por causa dos jogos, os Free Fires da vida ou tantos outros jogos interativos que vocês conhecem bem melhor do que eu, essas interações, elas são um tipo de entrevista, porque você está conversando com essas pessoas com o objetivo de desenvolver uma estratégia, com o objetivo de praticar ou de avançar naquele jogo. Então, um tipo de exercício que você pode fazer é esse exercício para tentar conhecer melhor essa pessoa. Sempre com muito cuidado, sempre olhando direitinho as plataformas que você utiliza para isso, mas pensando nesse processo de interação. Então, por exemplo, what's your name? Qual é o seu nome? Where are you from? De onde você é? What language do you speak? Então, quais são as línguas que você fala? Falo português, sei um pouco de inglês, sei um pouquinho de espanhol. O que você domina? Como você se apresenta para alguém? Então, é a forma de você interagir, de você coletar informação e de você compartilhar. Quando a gente pensa na entrevista como essa conversa que envolve duas ou mais pessoas, a gente vai pensar que toda entrevista ela tem elementos. Interview elements. Então, quando eu penso em entrevista, eu posso ter interviewer, é a pessoa que pergunta, esse que termina com ER. Aí eu tenho interviewee, que é a pessoa que está sendo entrevistada. Então, entrevistador ou entrevistadora, o entrevistado ou a entrevistada. Format, que tipo de formato eu uso para fazer aquela entrevista. E date and place, tem que ter a hora e um lugar para que aquela entrevista aconteça. Quando a gente pensa em formato, vocês vão ver, hoje em dia com os avanços tecnológicos, tem vários outros tipos de formato que não necessariamente estão associados à questão presencial. As principais características de uma entrevista. Informative and or opinion text. Então, você vai ter produções textuais que são informativas e ou opinativas. Então, dependendo da formulação da pergunta, ela pode ser uma pergunta que apresenta fatos ou ela pode ser pergunta que apresenta opiniões. Então, vai depender do tipo de informação que você quer. Presence of the interviewer and the interviewee. Tem que ter no mínimo essas duas pessoas, uma pessoa para perguntar e uma pessoa para responder. Dialogic and oral language. É comum você observar a linguagem oral, a comunicação dialógica. Direct speech, discurso direto. Também você pode encontrar algum tipo de subjetividade, dependendo, de novo, do tipo de entrevista. E você pode encontrar a mix, uma mistura de linguagem, tanto formal quanto informal. Pode encontrar essas duas coisas, tudo vai depender do contexto em que aquela entrevista está sendo executada. There are several types of interviews, tem vários tipos de entrevistas que vão depender da intenção da pessoa. Uma entrevista jornalística, uma entrevista de emprego, uma entrevista psicológica, uma entrevista social, dentre outras. Então, você pode encontrar várias situações que demandam esse tipo de interação. Elas podem ser parte, por exemplo, de um texto jornalístico, como acontece nas notícias ou mesmo nas reportagens. Está tendo uma investigação e o jornalista busca os depoimentos, coletar as informações relacionadas àquilo que ele está procurando. Em termos de formato, nós vamos ter a entrevista tradicional, face-to-face, né, que é aquela entrevista presencial, cara a cara. As entrevistas telefônicas ou as entrevistas hoje em dia de vídeo, que são essas entrevistas que são possibilitadas pela tecnologia. Você tem entrevistas que são realizadas em grupo ou mesmo em panel, que são esses painéis, quando é formado, por exemplo, por um comitê ou que a gente chama de banca, né, uma banca que faz a análise da performance daquele candidato. E tem entrevistas que são chamadas de entrevistas behavioral, quer dizer, entrevistas que são baseadas em comportamento. Então, nesse tipo de situação ou nesse tipo de entrevista, eu quero saber como que aquele candidato lidaria com uma situação problema, como ele reagiria com determinada situação. É comum a gente encontrar na televisão uma série de programas, eu tenho certeza que vocês conhecem alguns, que são baseados nessa metodologia da entrevista, na dinâmica. Eles são chamados em inglês de talk shows.
O inglês britânico chama de chat shows, que basicamente é a mesma coisa. São programas de TV que têm o objetivo de fazer com que a pessoa converse. Por isso que chama talk ou chat. Então, são programas em que vários tópicos podem ser discutidos. Então, você tem a parte da informação, do entretenimento, da educação, tanto para as pessoas que estão ouvindo, como nós temos agora os podcasts, ou mesmo para os telespectadores. Normalmente, ele tem um anfitrião que recebe aquela pessoa, né, o apresentador, e ele ou ela é a pessoa responsável por conduzir a entrevista, e normalmente tem uma participação, uma interação muito ativa, e pode ter também a participação da audiência. Os talk shows, eles evoluíram desde lá dos programas de rádio, que logicamente as pessoas só ouviam, até hoje em dia que a gente vê os programas da internet. A internet vincula esses programas. Quando a gente pensa, por exemplo, algo mais recente, os podcasts, o podcast era algo muito mais visual, muito mais auditivo, era mais a parte do áudio. E hoje em dia, vários desses podcasts transformaram em programas, né, em chats, em programas de entrevista. Eles se tornaram, né, os programas de talk show se tornaram populares em 1950, que é o chamado de Golden Age, a Era do Ouro, a Era Dourada da TV, quando as televisões se tornaram os meios mais populares de entretenimento. E é comum que esses talk shows sejam divididos em 3 categorias, que eles sejam daytime, no horário do dia, afternoon, na parte da tarde, ou nos programas da noite. E cada um desses programas, ele tem características muito específicas em relação ao público que normalmente assiste nesses horários e em relação aos conteúdos. Então, por exemplo, os programas da manhã, eles eram muito associados com programas de culinária, porque normalmente a percepção que se tinha é que quem ficava em casa eram as mulheres, e as mulheres eram quem mais cozinhava na família. Tinha também os programas da manhã, programas que falavam de temáticas matutinas. O programa vespertino, normalmente eram programas que têm uma visualização menor. Por isso, esses programas da tarde tinham muita reprise. Então, se você pensar, por exemplo, na televisão, o que passa? Qual é a programação da tarde? Muitas vezes é filme. Filmes que são repetidos, que já passaram outras vezes. Então, é uma forma de você identificar isso. E já os programas da noite, aí nós vamos ver uma visualização maior, um público adulto com mais presença, e aí você vai ver temas, por exemplo, que envolvem celebridades, política, temas de humor, né? Esses programas humorísticos também são muito comuns no horário noturno. Falando especificamente da entrevista, que talvez veio na cabeça de vocês quando eu falei que o nosso tema hoje era interviews, que são as job interviews, as entrevistas de emprego, que aí é um tipo de entrevista específico. Essas entrevistas normalmente fazem parte de um hiring decision, ou um hiring process, um processo de recrutamento ou uma decisão de contratação. Essas entrevistas normalmente elas acontecem antes de uma avaliação final dos currículos. Então, quando se pensa no seletivo, você tem várias etapas. Primeiro, o currículo chega, o candidato manda um currículo ou ele se inscreve para determinada vaga e aí ele passa por um processo de entrevista. Às vezes você tem provas, então varia de trabalho para trabalho. Essas entrevistas, normalmente elas abordam atributos associados à vaga, né? Então você tem uma vaga para determinada função e a entrevista vai basear a capacidade que aquele candidato tem de desempenhar a função, de exercer aquele trabalho que está sendo anunciado. Normalmente as entrevistas vão falar de general information, então as informações gerais sobre a pessoa, a personalidade, a habilidade mental que aquela pessoa tem, a experiência que aquela pessoa tem, então relacionada à educação dela, se ela tem algum treinamento para desempenhar aquela função, e a experiência profissional, então a experiência de trabalho, e job related, aí é aquele campo específico da vaga, do trabalho que está sendo anunciado, que está sendo disponibilizado. Então, por exemplo, que tipo de skills, que tipo de habilidades, que tipo de knowledge, que tipo de conhecimento eu tenho, ou abilities eu tenho, para desempenhar aquele trabalho. Então, tem lá uma vaga para professor.
que tipo de experiência eu tenho, que tipo de conhecimento eu tenho, que habilitação eu tenho para exercer ou para me candidatar para aquela função. Como que a pessoa deve se preparar, né, para uma entrevista? Que tipo de coisa pode servir de benefício para ela? Improving comfort, então você praticar, você se preparar para a entrevista vai te deixar um pouco mais confortável, vai aumentar a sua confiança, vai te ajudar, por exemplo, na capacidade de responder as perguntas, vai ajudar que você revise a linguagem corporal e também vai te ajudar a estabelecer ou construir um feedback positivo, né? Então, por exemplo, se você se preparou, é possível que quando aquele entrevistador ou entrevistadora te pergunte algo, você não vai olhar e vai ficar em silêncio, você vai responder alguma coisa. Então, a preparação é importante. Quais são os tipos de pergunta comumente questionados nesses momentos? Fale sobre você, tell about yourself, que é quando a pessoa se apresenta. Why do you want this position? Por que você quer essa vaga? Então, aquela ideia de por que você é o melhor candidato, né? Why do you think you are fit for this position? Então, por que você acha que você tem o perfil para essa vaga? Né? Então, é você vender e se vender para aquela vaga, para aquela posição. A propaganda é você dizer, não, eu sou melhor por isso, por isso, por isso, eu acredito que eu tenho perfil por isso, por isso, por isso. Porque quando se pensa numa entrevista de trabalho, você está competindo com outras pessoas. Então, é você demonstrar que você tem uma condição melhor, uma capacidade maior para exercer aquela função, porque é uma competição. What are your future career plans? Algumas entrevistas vão perguntar que planos você tem, né, de futuro profissional. Pedem, em alguns casos, para você descrever uma situação passada que você enfrentou um problema e como que você resolveu. Nesse caso, é para tentar identificar como que você agiria em determinada situação. E aí, quando a gente pensa em exercício, para esse conteúdo, a gente vai pensar interpretação textual, exercícios contextualizados, para que você possa analisar e encontrar a alternativa que melhor responda, ou, por exemplo, aquelas análises de cenários. Você tem uma situação hipotética, um estudo, um caso, para você tentar encontrar qual seria a melhor resposta. Por exemplo, considere a situação e assinale a alternativa. Which of these, qual dessas, is considered a good practice when answering an interview's question about a weakness? Então, se o entrevistador pergunta para você sobre uma fraqueza, qual dessas alternativas seria a melhor? Então, letra A, avoid the question and switch the topic. Evita a pergunta e muda de tópico. A letra B, provide an honest but strategic weakness and explain how you're working to improve it. Então, você oferece uma resposta honesta, mas traz aquela fraqueza de uma maneira estratégica e afirma que você está trabalhando, tenta explicar como que você prefere superar, como que você pretende superar essa fraqueza. Claim that you have no weakness, você diz, eu não tenho nenhuma fraqueza, quando a pessoa te perguntar. Letra D, share a personal story that is unrelated. Então, você compartilha uma história pessoal que não tem nada a ver com o trabalho que está sendo ofertado. Ou a letra E, conta uma experiência triste e difícil para justificar uma fraqueza. Então, lógico que a resposta correta é a letra B. Né? Você não foge da pergunta, você não mente na hora de responder, você oferece uma resposta que demonstra algum tipo de fraqueza, mas que pode ser revertido para algo que você está melhorando, que você está trabalhando. Aqui nós temos uma imagem que retrata Conversa com Bial, Lady Night, De Noite, Greg News e Programa da Maísa. Todos esses programas são exemplos de quê? Então, olha que ali eu peguei exemplos de talk shows, ou chat shows, como os britânicos chamam, de programas do Brasil. Alguns desses programas misturam a língua portuguesa com a língua inglesa para falar de um tipo de programa de entrevista. Sobre job interviews, tem um fragmento aqui para vocês. Ó. Considerando as informações apresentadas no fragmento, é correto afirmar que as entrevistas de emprego permitem que empregadores usem entrevista para quê? Então eu tenho job interviews, 2 pontos. Employers use interviews to evaluate a candidate's suitability for a job based on their skills, experience and personalities.
Então, os empregadores usam as entrevistas para avaliar se o candidato tem um perfil para ele poder, se ele é adequado para desempenhar aquele trabalho, baseado nas habilidades, na experiência e na personalidade. Então, letra E, nossa resposta correta ou o nosso gabarito. E uma última questão. What type of attire, que tipo de vestimenta é geralmente mais apropriado para uma entrevista de trabalho? Então ele coloca roupas casuais, uma roupa flamboyante, quer dizer, uma roupa mais com roupas e tecidos que chamam mais atenção, bem com cores brilhantes. Business professional attire, né, uma vestimenta mais profissional, mais para os negócios. Sportswear, então uma roupa de esporte, como se você estivesse indo para academia, por exemplo, ou short sleeve, né, camiseta de manga curta. Então a resposta correta, letra C, que é você apresentar uma roupa um pouco mais formal, uma vestimenta mais associada com um padrão mais de negócios. E por fim, aqui vocês têm um exemplo de uma entrevista, tem um painel, tem uma pessoa e é um cartoon, né? O cartoon normalmente trata de humor. O cartoon apresenta uma situação de entrevista de painel entre um candidato e 3 entrevistadores. Considerando os elementos visuais e verbais contidos no cartoon, a ação inapropriada do candidato é o quê? Então vamos ver o que ele está fazendo. Ele está segurando um celular e aí ele pergunta, before we start, antes da gente começar, can I take a quick selfie with you? Então, será que ele pode tirar uma selfie com o painel de entrevista? Vocês acham que isso é apropriado? Não é, né? Então, a resposta correta, tirar uma selfie com os entrevistadores para ele postar nas redes sociais. Pessoal, a gente encerra por hoje mais uma aula no projeto Atividades Curriculares Complementares. Não deixem de acessar o plano de estudo, que vocês têm mais conteúdo, mais informação sobre esse assunto e outros mais. E acessem também as nossas redes, as redes da plataforma Gonçalves Dias. No YouTube, deem um like nos nossos vídeos, clica no sininho, ativa para você receber as notificações. Bom, fiquem bem, até a próxima e bye bye.